Oi, deputado, boa noite. Tudo bom? Como é que você está, Carlos, tudo bom? Sim. Estão bem? Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite. Estou aqui na Assembleia. Desculpa a demora, que estava tentando conectar a nossa super conexão aqui na Assembleia Legislativa. A Abel conhece aqui bem. A internet é uma porcaria. Estou aqui mais de 30 minutos tentando conectar aqui. Ainda bem que consegui. Deputado, quais são as expectativas para a Câmara dos Vereadores? Nós sabemos que logo teremos a votação para a presidência da Lesp, e o que acontece geralmente em Brasília reflete em São Paulo. Quais são as suas expectativas? Olha, hoje, né, nós temos a convicção que o Nhonho vai ter que voltar a pegar avião de carreira. Seu candidato já começou uma candidatura na Timóteo, né, o Baleia Rossi, e o Arthur Lira, com toda certeza, aí, claro, se não houver fraude, né, a gente acredita que não vai ter, até porque muitos deputados já se posicionaram e deixaram o seu voto público, né, o Arthur Lira vai ser o próximo presidente da Câmara Federal. E ele vai ter a chance histórica, eu diria, que o Maia teve, né, de marcar o seu nome na história nacional, agora positivamente, né, já que anteriormente seu nome já esteve envolvido aí em algumas páginas, né, até mesmo de alguns escândalos em si. Dessa vez ele tem a chance, como presidente da Câmara Federal, de fazer essa pauta propositiva. Ele tem aí uma grande maioria de parlamentares que querem fazer essas reformas, dar andamento nessas reformas propostas pelo presidente Bolsonaro. Então é uma chance histórica que ele tem. Agora, Camila, infelizmente, essa vitória, né, do povo brasileiro na Câmara Federal, quiçá o Lira vença, né, e toque essas reformas, aqui na Assembleia Legislativa está complicado. Acabei de sair do gabinete do Major Meca, estava lá o Major, Capitão Castelo Branco, Douglas Garcia, Frederico Dávila e eu, e nós demos apoio à candidatura à presidência da Assembleia para o Major Meca. O Major Meca vai ser um candidato independente aqui na Assembleia de São Paulo, então nós estamos convidando, né, toda a bancada de segurança pública, os deputados que são ligados aí à segurança pública, policiais militares, policiais civis, que possam votar no Major. É um exemplo, né, de profissional, de servidor público, um exemplo de deputado estadual, e a gente não pode permitir que essa presidência continue nas mãos do PSDB, né, e tornando, né, mais uma vez essa Assembleia um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. Deputado, a vitória do Pacheco, era o Pacheco ou a Simone Tebet? Nós sabemos que a Simone Tebet somente serviria ao Centrão. Como o senhor vê a vitória do Pacheco? Olha, ele era simpático, né? O presidente Bolsonaro era simpático à candidatura do Pacheco. Acredito que ele também pode, né, ter essa chance histórica de colocar aí o seu nome na história brasileira, tocando também, junto com o presidente da Câmara Federal, essas reformas tão importantes para o povo brasileiro. Então era uma vitória esperada. A Tebet não tinha um apoio nem dentro do próprio partido, nem dentro do MDB. E é complicado, né, Camila e professor Carlos? Porque, olha só, o MDB, ele tem as lideranças, né, do Congresso, lideranças do governo no Congresso. E a Tebet, Simone Tebet, colocar uma candidatura dessa maneira é praticamente uma afronta ali à sua própria bancada. Então eu vejo com bons olhos aí, espero, né? É lógico, uma coisa é o candidato, outra coisa é quando senta na cadeira, tem o poder de decisão, tem o poder de fazer a pauta, né? Então eu espero aí que nesses próximos 2 anos o Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal possam, né, ajudar o Brasil a sair dessa crise, possam ajudar aí o governo federal a tocar essas reformas tão necessárias para o nosso povo. Deputado, antes de passar a palavra para o Carlos Dias, eu gostaria de saber a posição do senhor sobre o Nhonho na Casa Civil. É justo termos o Rodrigo Maia na Casa Civil? Olha, eu tuitei hoje, né, sobre isso. Eu não desejo para o meu pior inimigo ser governado por João Dória e o Nhonho na Secretaria da Casa Civil.
Agora, Camila, veja bem, essa secretaria ela está prometida para o Cauê Macris, presidente da Assembleia. Cauê Macris entrega o bastão no dia 15 de março e pode assinar aí, se quem quiser apostar comigo, aposta que quiser. Dias depois do 15 de março, ele vai ser nomeado secretário da Casa Civil. Se o Dória trair o Dória já traiu um monte de gente, hein? Já traiu o Alckmin, já traiu o presidente Bolsonaro, o André Matarazzo, meu Deus do céu. O Dória não tem pudor nenhum em trair aí os seus aliados. Então, se ele fizer isso no Cauê Macris, quem está segurando, sentando em cima e mandando arquivar os mais variados pedidos de impeachment aqui nessa casa, olha, ele vende até a mãe se ele fizer essa traição. Agora, o Maia não conhece São Paulo, não conhece absolutamente nada de São Paulo, não conhece absolutamente nada das demandas dos paulistas, não conhece a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, o nome disso, né, é justamente loteamento político. O Dória, assim como ele pega a escória do jornalismo e leva para a TV Cultura, ele está pegando a escória da política nacional e está trazendo para o secretariado em São Paulo. Veja aí, né, os secretários que, inclusive, já foram presos aqui e voltaram, depois saíram da cadeia, voltaram para suas secretarias. Então, eu não vou ficar surpreso. Agora vai ser constrangedor para a bancada tucana aqui de São Paulo, principalmente para o presidente da Assembleia, que teve uma fidelidade canina ao governador nesses 2 anos. Carlos Dias. Eu vou recolocar, eu estava com dificuldade aqui. Bom, eu vou recolocar uma questão, deputado, que é a seguinte: eu entendo, e isso aí tem que ver juridicamente como funciona mais adequadamente, que é o seguinte: eu não sei com um deputado federal do Rio de Janeiro que pode, né, na sua área eleitoral, ser secretário de Estado ou da cidade do Rio de Janeiro, que é uma grande capital, isso a lei faculta. Eu não sei se faculta licença para o exercício de cargo político em outra unidade federativa. Então, eu acho que não. Eu entendo que não. Pode te interromper, mas eu vou convidar o deputado a assistir o discurso do Baleia Rossi conosco. O senhor aceita, deputado? Vamos lá. Entenderam o nosso telefonema nesse período de pandemia? Os contatos, às vezes, são por telefone, não presenciais, e isso faz muita falta. Agradeço a todos que não puderam declarar o voto na nossa candidatura, porque foram coagidos, porque foram ameaçados pelo governo. Agradeço de coração a oportunidade de apresentar a nossa candidatura. Nos últimos 30 dias, nós vimos que a sociedade está debatendo esta disputa aqui na Câmara Federal. Não é qualquer disputa. Nós vamos definir hoje qual Brasil nós teremos nos próximos 2 anos. Agradeço as manifestações de artistas, de pessoas da sociedade que se envolveram, que estão preocupados com o nosso país e manifestaram não o seu apoio à minha pessoa, mas à causa que nós representamos. Por que a Câmara Independente ela assusta tanto? Nós unimos partidos que são diferentes, que têm ideologias diferentes, partidos que pensam a economia, que pensam a sociedade de forma diferente, mas a diferença nos fortaleceu. Porque nós não podemos abrir mão da defesa da nossa democracia. Nós não podemos abrir mão da defesa das nossas instituições. Esta semana, o mesmo delinquente que soltou fogos de artifícios em cima do Supremo e que agrediu aquela enfermeira nas manifestações, estava depredando o nosso material de campanha. Aonde tem democracia nesses atos extremistas e radicais
Eu não flerto com esse tipo de gente, e nem a nossa candidatura. A Câmara Independente é para que a gente possa fazer a diferença, independente e harmônica com os demais poderes, independente com o diálogo. Mas a Câmara Independente, nesses últimos 2 anos, sob a presidência do presidente Rodrigo Maia, a quem eu quero fazer uma saudação e agradecer pelo apoio, foi fundamental para debater assuntos que interessam a nossa população. Eu vou citar apenas 3. Primeiro, a PEC do orçamento de guerra, que possibilitou ajuda a todos os estados e a todos os municípios. Está aqui o prefeito Duarte Nogueira, da minha cidade, Ribeirão Preto. Se não fosse a participação e atuação da Câmara Independente, os municípios, os estados estariam em situação de calamidade. Nem recurso para pagar os funcionários nós teríamos, muito menos para assistir a população nas suas necessidades mais urgentes, agora, principalmente na área da saúde. Foi a Câmara Independente que conseguiu avançar neste tema. A Câmara Independente votou o Fundeb, quando muitos partidos queriam fazer obstrução, não queriam mais recurso para a educação, a Câmara Independente deixou o discurso e foi para a prática, fazendo com que a educação básica tenha mais recursos. A Câmara Independente fez o auxílio emergencial passar de R$200 para R$600, e isso fez toda a diferença para a população mais simples. Precisamos voltar a debater uma agenda social para acolher as pessoas que estão passando extrema dificuldade com essa pandemia que ainda não acabou. Por isso, nós queremos uma Câmara Independente, sempre com diálogo. Aqui é a casa do povo. É a casa do povo. É a casa dos iguais. Fala-se muito em dar voz aos deputados. Mas quando nós temos o orçamento não é dividido de forma igual. E aí você tem deputado de primeira, de segunda e de terceira categoria. O Estadão publicou uma matéria essa semana onde detalha que o relator do orçamento colocou para sua base 160 milhões de reais para uma cidade. Um outro líder enviou 80 milhões de reais para atender a sua base. Outro, 78 milhões. Mais um, 50 milhões. Enquanto os parlamentares lutam para buscar recursos para a paz, para santas casas, para o desenvolvimento dos seus municípios, com o pires na mão. Nós queremos um parlamento igual. Por que não votamos o PLN 4? O PLN 4, que era a regulamentação do orçamento impositivo. Isso sim dá igualdade para os 513 deputados federais. É compromisso. Se Deus me der a oportunidade de ser presidente da Câmara dos Deputados, eu assumo o compromisso de regulamentar o orçamento impositivo. Não só voz, mas recursos legítimos republicanos no orçamento, para que todos possam exercer na sua plenitude os seus mandatos. Quero dizer que nós temos um compromisso com a pauta de Brasil. Nós precisamos avançar em reformas. Por que não nos botamos ainda a reforma tributária? Se o Brasil precisa gerar emprego e renda, melhorar o ambiente de negócio,
destravar nossa economia. Não é a briga política que vai fazer com que a gente não consiga. E uma das prioridades da nossa administração será votar a reforma tributária para o Brasil ter esperança novamente de crescimento e de geração de emprego e renda. Vamos votar a pauta social e vamos continuar enfrentando a pandemia. Que país é esse que não se sensibiliza com 220 mil mortes? Esta casa votou todos os projetos para o enfrentamento da pandemia. Aí houve uma união da esquerda, da direita, do centro, de todos. E eu queria agradecer o apoio dos partidos que formam a Frente Ampla. São 10 partidos: o PSDB, Cidadania, o PV, Solidariedade, o MDB, o PDT, o PT, o PSD, o PCdoB e a Rede. Obrigado de coração por esse apoio. Para ser presidente da Câmara dos Deputados é preciso ter espírito público. É preciso pensar no Brasil e não em pequenos grupos. E para que todos os parlamentares tenham condições de exercer na sua plenitude o seu mandato, é preciso que este parlamento seja respeitado. Este é o parlamento de Ulisses Guimarães, que não se ajoelha a ninguém, muito menos ao poder executivo. É colaborativo, diálogo, conversa, mas nunca vai ficar de joelhos. Por isso eu peço o voto de confiança das deputadas e deputados. Por isso, eu peço para que vocês analisem e reflitam sobre o que nós estamos vivendo. Faz toda a diferença para o Brasil esta eleição. Teve uma matéria que o governo estava pedindo para deputado gravar voto. Pelo amor de Deus, gente, que parlamento é esse? Nós temos que respeitar os 513 deputados e confiar na palavra. Graças a Deus, eu sempre honrei a minha palavra na minha vida pública e peço para que todos possam refletir. Vamos para o segundo turno e a vitória, se Deus quiser. Vamos lá, pessoal. Esse deputado aqui é um que está envolvido no caso do desvio de merenda aqui em São Paulo, tá bom? Só para deixar claro isso. Dali vocês já vêm com o discurso não casa. Segunda coisa, as PECs, orçamento de guerra e auxílio, é graças ao nosso presidente Bolsonaro e ao nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, certo, deputado? Olha, essa galera vive num mundo à parte, né? Numa realidade paralela. Tudo que é ruim é culpa do Bolsonaro. Tudo que é bom é mérito deles. É incrível. O cara mentiu agora ao vivo. Ah, não, R$600 do auxílio emergencial foi graças aos deputados. Mentira. Mentira. Teve o primeiro cálculo, a Câmara colocou ali a sua proposta, o presidente foi lá, junto com a equipe econômica, Paulo Guedes e os outros, e aumentou para R$600. Então, está aprendendo muito bem, que a escola política dele, ali, ó, falou Dwight Nogueira, prefeito da cidade dele, aliado ali no DEM, aliado do João Dória, é a escola política, né, da mitomania, né? É a mitomania na política. Mentem que nem sente. Inclusive, deputado, o Brasil registra hoje 8.027.042 pessoas recuperadas e está recebendo a oferta de 14 milhões de doses do consórcio da COVAX, e é o 8º país que mais vacina até o dia de hoje contra o flango frito. Carlos, aquela hora eu te cortei, eu te devolvo a palavra. Pô, obrigado, né, para comentar isso. Bom, o que eu ia falando é o seguinte, a questão do Rodrigo Maia, eu imagino, deputado, que vocês vão ficar livres dele, porque acho que existe um impedimento legal que ele consiga assumir, a não ser que ele renuncie, né, ao cargo de deputado federal. Esse é o meu primeiro entendimento. Com relação ao deputado Baleia Rossi, interessante chamar a atenção de dois aspectos. Primeiro,
eles dizem que os deputados foram coagidos pelo governo e ameaçados. Quer dizer, então é uma acusação extremamente grave, e eu tenho absoluta convicção que qualquer deputado que tenha sido ameaçado ou coagido, ele tem todas as condições de apresentar suas representações no Supremo Tribunal Federal, na PGR, inclusive se for um conjunto de deputados, esse conjunto de deputados pode ser reunido num consórcio de projeto criminal e colocar, né, essa denúncia em conjunto na PGR e no Supremo Tribunal Federal através de seus partidos. Então, quer dizer, são coisas que se fala assim, sem a menor prova, sem um compromisso com a verdade, sem querer sustentar isso. E baseado em quê? Na chamada imunidade parlamentar, que só serve para criminoso. Porque gente que comete delitos como esse, né, de opinião formal, de denegrir a imagem de alguém, chamar de pessoas que coagem e ameaçam, né, típico de criminoso, né, comum. Então, quer dizer, é um absurdo falar do presidente da República. E segundo o seguinte, gostei muito quando ele citou os debates que foram corridos na Câmara. Em 2019 não teve, né? Porque ele falou agora aqui de orçamento de guerra, de Fundeb e de auxílio emergencial. Quer dizer, tudo em função da crise do Covid. Esse sistema, por exemplo, que ele fala para reforma tributária, ele vem discutir uma PEC que ainda trabalha a vinculação de recursos públicos. Isso é uma estultícia astronômica, porque, na verdade, ela amplia a condição de destinação de recursos do orçamento e gera baixa mobilidade dos recursos públicos. Então, na minha opinião, o Fundeb já devia ter acabado e acabado há muito tempo. E nós perdimos, no nosso governo, chamo isso porque eu tenho apoio e apreço a esse governo Bolsonaro, eu achei uma falha gravíssima ter prorrogado isso, ter permitido que o Fundeb ainda subsistisse. Enfim, então, na verdade, não se aprovou e não se discutiu absolutamente nada, porque as pautas de reforma que estavam lá desde 2019, o seu Baleia Rossi e o seu time não tiveram a competência e a coragem de tocar as pautas de transformação. Ele mesmo tem um projeto de lei de reforma tributária, eventualmente até de simplificação do sistema, que sequer foi analisado e discutido de uma maneira mais séria e célere em 2019. Então, por que não pressionou para que o próprio projeto de lei dele avançasse? Enfim, então é um conjunto de coisas que nós precisamos observar, que, embora a gente perceba que existe uma candidatura real e provável do Arthur Lira com a possibilidade de vitória, nós temos que reparar que esse sistema ele não vai absolutamente parar. Porque uma pessoa que chega dentro desse nível, no ambiente público, seus próprios pares, que conhece a realidade, ali não tem inocente, todos eles conhecem a realidade, e afirma uma coisa dessa, e é capaz ainda de ter voto, nós vamos ter ainda umas batalhas muito ainda mais fortes para que se superem as questões que nós precisamos superar em 2021, que é exatamente essa, das reformas, desse pacto federativo importante para liberar os estados e municípios dessas amarras financeiras e do Estado como está, a questão da dívida pública, né, dos estados em relação à União, enfim. Então, eu sinceramente, eu fico muito estarrecido e triste de ver figuras de grande tradição política no Brasil, né, não terem, né, uma envergadura moral suficiente para poder expor com seriedade uma disputa de um cargo tão relevante que é o de presidente da Câmara. Olha, o Baleia, né, esse papo dele todo, essa ficção ali que ele coloca no microfone, é aquele papo de perdedor. Ele sabe que a candidatura dele é natimorta e que nem os seus eleitores apoiam. Olha só quem ele agradeceu. PT, PSOL, PCdoB, PDT. Olha a frente ampla que ele diz. A frente ampla de extrema esquerda. É justamente isso. E é justamente aquela galera que vive na rede social até hoje, né? Foi golpe, deram um golpe na Dilma Rousseff. Golpe esse dado pelo próprio Baleia Rossi, pelo próprio Rodrigo Maia. Se tivesse, claro, estou ironizando aqui, se tivesse sido golpe. Então, nesse momento, essa galera se une ali para fazer oposição
ao governo federal. E olha só, Carlos, foi bem colocado tudo que você expôs aqui, mas ele esqueceu, ele disse, né, colocou ali 3 questões e tudo mais, mas ele não falou, por exemplo, das propostas, das MPs que o presidente mandou para a Câmara Federal e que o aliado dele, o Rodrigo Maia, deixou caducar. Acabou. Seriam MPs importantíssimas, né, para o país, que o Rodrigo Maia simplesmente deixou caducar. Olha a questão das privatizações, a fala do Salim Matar, a própria fala do Paulo Guedes, esse conluio aí de extrema esquerda, essa pelegada sindicalista dentro da Câmara Federal, que vai votar hoje no Baleia Rossi, inviabilizou todas essas pautas, todas essas privatizações junto aí com as MPs. E agora ele vem falar aqui de independência. Pelo amor de Deus, se tem um presidente que deu independência até demais para o parlamento, foi o presidente Bolsonaro. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu tenho certeza que o presidente vai continuar dando essa independência com a presidência aí na Câmara Federal do Arthur Lira. E deputado, precisamos lembrar também o seguinte, rapidamente, que essa tal de frente ampla, que ele viveu e conviveu durante muito tempo, é aquela que patrocinou o presidencialismo de coalizão, que gerou a compra de votos nas casas legislativas, toda a corrupção do governo do PT e dos seus aliados, que o PMDB depois veio a ser vice. Então, pelo amor de Deus, né? É um absurdo. Verdade. Deputado, o senhor quer continuar aqui com a gente para ouvir o Van Hatten ou o senhor precisa sair? Camila, eu preciso sair, vou falar com o Castelo Branco agora, estava me ligando, já me ligou 4 vezes aqui no celular, respondi ele aqui, já desço no gabinete, agradeço mais uma vez a oportunidade, tem aqui o Van Hatten falando, né, é um deputado jovem, um deputado que eu admiro, não todas as posições, mas várias posições, agora, né, candidato, hoje eu estava discutindo com um seguidor na rede social, eu falei, olha, candidato bom é o candidato que tem chance real de vencer. O Novo, hoje, nesse momento, principalmente com as posições, muitas vezes oportunistas, de alguns dirigentes do partido, não tem chance nenhuma de ganhar. Então, tem aí algumas honrosas exceções no partido hoje, que vale a pena, né, escutar, seguir, ver aí as suas propostas. Creio que o Van Hatten é um deles, mas não é o momento, ele não consegue, né, agregar essa maioria de votos. Então, bom candidato é o candidato que tem chances reais de ganhar. E hoje, não tenho dúvida aí que o Arthur Lira vai ganhar, e como eu disse no início, né, ele tem a chance de registrar aí o seu nome na história, de lavar, né, o seu nome aí, colocar num outro patamar e ajudar o presidente da República a tocar esse país, tocar as reformas extremamente importantes para desenvolver o Brasil. Então, agradeço ao professor Carlos, Camila, muito obrigado mais uma vez e me convidem mais vezes que eu volto. Claro, deputado, muito obrigada pela participação e pela contribuição.